Desculpa, analfabeto. Mas é isso mesmo. A rocha ali, no final, só... É o seguinte, você vai apertar End, aí vai te dar a opção de guardar a live, tá bom? Ok. Pronto, ele já tá falando. Já tá, o Tá professor avisando já todo te mundo vendo. já. Obrigado, gente. Senta bonito na fita. Obrigado. Bom, gente. Muito bom dia a todos vocês. E a gente quer pedir perdão a todos vocês aí, porque nós estávamos meio analfabetos, não estávamos conseguindo colocar a live aqui, né? E é com muita alegria e satisfação a gente poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. Tem uma galera aí, né, que está torcendo pra gente, orando pra gente, e isso nos faz sentir muito amado e querido pela Igreja do Senhor, né? E essa satisfação, alegria de poder compartilhar a palavra de Deus, mas poder compartilhar as nossas vidas com vocês, né? E eu queria ler, antes de passar aqui para minha esposa, aqui para Maurina, né? E ler no capítulo 12 de Hebreus. É muito rápido o que a gente tem para compartilhar, né? Já perdeu um tempo, né, amor? Já perdemos muito tempo e a gente queria pedir perdão para os irmãos e a gente tentando aqui logar aqui, mas deu tudo certo, né? Em Hebreus, no capítulo 12, diz o seguinte: assim temos uma grande multidão de testemunhos ao nosso redor. Portanto, deixamos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Aí, deixa eu comentar esse pedaço. Amém? Vou passar aqui para a Maurina, né? Ele vai lendo para mim e eu vou dar uma comentada aqui sobre um pouco da minha vida, né? Vou resumir, porque senão dá um livro. Então, a minha vida foi falando aqui que a gente não pode parar, tem que correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Então, as nossas corridas, às vezes as nossas dificuldades, a gente fica olhando a vida assim de outras pessoas e pensando, por que não está acontecendo só comigo e não acontece com aquelas outras pessoas? Eu não vou dar conta, a gente não vai conseguir, porque na época, quando eu comecei, assim, eu não tive um casamento muito feliz, né? Por ter sido muito assim, não era conhecedora, não tinha aquele conhecimento da palavra, não sabia, às vezes, esperar em Deus, e às vezes a desobediência muito, a gente vai pagar o preço por isso, né? Dos erros que a gente às vezes comete sem ter o conhecimento. Então eu era muito cega nessa área. Então casei, aí não demos certo. Foi um casamento muito sofrido, eu acho, tanto para mim como pro lado do Batista, né? Então, nessa época, eu era muito menina. E mesmo assim, por mais que eu não tinha conhecimento da palavra, que eu não entendia bem, eu acreditava que tinha um Deus que podia me ajudar naquelas lutas todas, né? Por causa que o álcool, o vício, a bebida atrapalha, é a razão de muitos casamentos destruídos aí, é a bebida. E muitas vezes é melhor a separação do que a gente tentar e causar coisas piores, né? Que pode ser coisas que depois não tem retorno mais. Então foi muito sofrido, que eu não, assim, a gente não vai entrar em detalhe, porque é demorado e tudo, e foi uma luta muito grande. Então, nessa partida aí, eu sempre agarrada, eu não desisti. Continuei sempre correndo, como está dizendo aqui em Hebreus 12, 1. Correr, continuar, porque é aquilo que estava para mim. Talvez poderia ter sido uma falha minha de eu ter feito uma coisa sem a permissão de Deus, porque muitas vezes a gente não pede permissão para Deus para a gente fazer as coisas. A gente vai fazendo do nosso jeito, com o nosso entendimento natural, e aí as coisas vai desandando, até que a gente retorna e vai fazendo, reconhecer o nosso erro. A gente já pagou bastante preço.
Então aí houve a separação e tudo. E depois disso, a minha filha Betânia teve um problema emocional, né? Eu acho que muitas pessoas, irmãos da igreja, já sabem um pouco dessa história, né, da minha vida. Então, aí foi aonde, no começo, quando ela me manifestou, eu comecei a conhecer a Deus, através dela mesma. Mesmo ela com todo aquele problema que ela tinha, que é o bipolar, esquizofrenia, ela procurou Deus. E através dela foi a Ludmila, através dela foi a Beatriz. Então, eu fui a última. E ela passou na porta da CMA, a CMA ainda era bleana, assim, sabe? Então, ela passou lá na porta e chegou aqui, mamãe, eu quero ir naquela igreja, mamãe, eu tenho que ir lá, Deus vai me curar lá. E eu falei, então tá bom. Ela começou a ir sozinha, então eu não ia. E aí, os pastores começaram a fazer visita para mim, né? Pastor Júlia, a Zete, né? A Alessandra, né? Que é a irmã do Juninho. E eles começaram a infiltrar na minha vida. E e aí eles infiltrou com tudo. Infiltrou assim, dando aqui, mais na frente, fala que a gente tem que correr a corrida marcada para nós. Aí, quer continuar lendo? Aí tá falando aqui o seguinte: e conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Aí olha o que Jesus está falando. Falando assim que ele, com a cruz que ele tinha que carregar, ele não desistiu. E não foi fácil para ele. Ele teve medo. Ele chorou. Porque ele encarnou na carne como nós. Então ele sentiu aquele tudo. Então aí a Betânia, e com essa situação, a Zete, o pastor Júlio, eles passavam noites e noites em claro, lutando, pelejando. E até então, aí o tempo foi passando e foi muitos anos desse jeito. Muitos anos de sofrimento que muitas vezes assinara. Eu falava assim, gente, eu não vou dar conta, eu não dou conta mais. Deus tem que olhar para mim. Mas logo eu pensava, né? Como ele está aqui, ele não desistiu. Ele apanhou, ele foi humilhado. Aconteceu as piores coisas que não aconteceu com a gente, aconteceu com ele. Ele minimizou o que nós estamos passando hoje. Aí eu fui passando por essa fase. Aí Deus foi. Foi quando Jesus chegou a hora, né? Que aconteceu tudo da Betânia, né? Bebeu os medicamentos dela e não conseguiu. Pegou, Deus levou ela. E nessa hora, não tem coisas pior. Não tem. Não tem a dor pior para uma mãe do que Deus tirar um filho. Ainda mais um filho que você está ali 24 horas, lutando com ele, batalhando com ele. Irmãos, e fora, até eu chegar nessa fase, eu fui molestada. Quando criança, com meus 5 anos, depois eu fui molestada, depois de adulta. E isso tudo eu fui vencendo. Por quê, gente? Por quê? Porque nós temos que crer na palavra do Senhor. Não vai ter barreira que te vença, não vai ter barreira que te derruba, se você crer em Jesus Cristo. Jesus é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa orientação, a nossa sabedoria. Então, aí Deus levou ela. E para mim, nessa hora, eu falei assim, pensei comigo, né?
O Rony estava lá no momento. Eu pensei, pronto, agora foi o fim. Agora eu não dou conta mais. A corrida terminou. E aí, eu peguei, né, eu caí assim e falei, Senhor, só o Senhor pode me ajudar. Nesse momento tão difícil, que está indo um pedaço. E aí Deus foi e falou assim para mim, filha, eu te dei, você cuidou, agora ela é minha, tô levando. Irmãos, não tem coisa melhor nas nossas vidas do que irmãos, do que amigos, do que aquelas pessoas que participam ali para te ajudar. E Deus, nesse momento, foi assim, ó, mandando pessoas, irmãos, para cuidar de mim. A Maria do Leandro fazia comidinha, vinha fazia uma coisinha aqui em casa. Não, a Zete, o pastor Júlio, 24 horas. A minha sogrinha aqui ficou o tempo todo comigo. Sua mãe também. A minha mãe, a família, os amigos. Gente, quando a gente entrega as coisas na mão do Senhor, Ele providencia tudo. Ele providencia as pessoas que têm nos ajudar. Ele providencia a força no interior na gente, que é o Espírito Santo de Deus que habita dentro da gente. Então, e aí, eu peguei, fui me levantando, foi tremendo. O acompanhamento dos irmãos estando aqui, meus amigos estando aqui comigo. E esse marido que Deus me deu, assim, que Deus preparou ele, porque Deus sabia tudo que que eu ia passar, como muitos vão passar. Deus prepara. Deus não vai deixar você ali na mão. E tudo isso é uma aprendizagem para você amadurecer, para você ficar firme nas promessas do Senhor, você saber sair de situações difíceis. E Deus é maravilhoso como está chegando, né? Aí, amor, pode ler o restante. Diz aqui que por causa da alegria, ele não deixou a cruz, né? Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. Agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Essa vergonha, né, que Jesus morreu crucificado, né, que foi morte, uma morte para a sociedade na época desonrosa, porque uma pessoa que era crucificada naquela época, a cruz de madeira, era uma vergonha. Né? E outra coisa, o Senhor Jesus, ele foi crucificado nu, com as vergonhas de fora, né? Aqui a Bíblia é bem clara, muito clara com relação a isso. O texto lá fala que ele ficou nu. Aquele paninho que a gente vê, esse crucifixo da igreja católica, da igreja romana aí, aquilo lá é só para elegância e educação, realmente, por causa das crianças, né? Foi morte e morte de cruz. Quando se fala de crucificação, é a pior morte, é a morte para o malfeitor, para um bandido, para um homicida, e foi isso que Jesus levou. Então isso nos motiva, falando, se o Senhor Jesus, ele aguentou, ele foi humilhado e inocente, nós devemos continuar a nossa corrida, né? Isso. Como nós estamos passando agora, né, por essa pandemia. E Jesus está com a gente. Nós não podemos parar essa corrida. Ele ensinou que a gente não pode parar, não. Aquele que crê nele tem que continuar, independente da situação que possa acontecer, independente das respostas que ele pode dar. A igreja inteira orou pela minha filha. A igreja inteira aconteceu.
a resposta não foi a que eu quis. Não foi o meu querer, foi a vontade do querer do Senhor. Às vezes a gente fica revoltada porque a gente pede uma coisa e a gente não ganha do Senhor aquilo que a gente pediu, aquilo que a gente deseja. Ele falou, não, nós somos filho dele. Ele sabe o melhor para a nossa vida. Então, se ele não trouxe a cura e não deixou minha filha comigo, é porque ele sabe de todas as coisas. Então, irmãos, não fica decepcionado, não fica magoado com Deus. Pode até ficar, mas ele vai te orientar, te ajudar a você ver que ele é o nosso pai, ele ensina a gente, ele educa seus filhos. Às vezes, muitas vezes, a gente humana, que a gente na carne, a gente pensa que educar seus filhos até 18 anos, e 18 anos eles são independentes, agora vai cuidar. Não. A gente que são pais, a gente fala com nossos filhos, corrige nossos filhos enquanto nós tivermos vida. O pai que ama, ensina seu filho nos caminhos certos a vida inteira, como Jesus ensina nós a vida inteira. Jesus não desiste da gente quando nós estamos velhinhos, não desiste da gente quando a gente está novo, nas drogas, no vício, num sofrimento, numa dor qualquer. Essa dor que essa dor nunca passa, né? Essa dor da perda nunca passa de perder um filho. E Deus nos sustenta. Então, Deus é maravilhoso. Deus cuida dos seus filhos. Então, quando vocês ouvirem um não do Senhor, não foi o que eu pedi isso, aconteceu isso. Não desanima, gente. Não desanima, irmãos, porque Deus sabe tudo que é bom e agradável para nossas vidas. Ele é perfeito. Não há outro além dele. Não há. Deixa meu bem ler terminar. Não, é porque é o seguinte. Olha, deixa eu só falar. Eu quase não falo. Quase não gosto de falar em comentar, mas hoje eu tô, né? Como santa, a Maurinha que tá turbinada hoje. Mas amém, glória a Deus. Aqui fala assim, ó. Pense no sofrimento e como suportou com paciência o ódio. A versão aqui fala ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistem, porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhe disse? Como se vocês fossem filhos dele. Pois ele disse, presta atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não desanime ou não desmaie. Tem outra versão que fala assim, quando ele te repreende, né? Pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Isso. Suportar o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Então eu quero só abrir um parênteses aqui, a questão da partida da Betânia, né? Isso é uma tribulação, isso pode ocorrer com qualquer família, com qualquer um. Não quer dizer que foi Deus que fez isso, lógico que foi Deus, sim. Tudo foi permissão de Deus, sim, e a gente submete a essas coisas. Não tem como, irmãos. É a vida, as tribulações. Jesus falou, no mundo tereis aflições, né? Então, assim, a gente suportar e trazendo hoje isso para os nossos dias, né? Essa pandemia que está acontecendo hoje. Primeiro, esse testemunho de vida maravilhoso que eu e a Maurinda tem. Deus também me tratou profundamente no meu orgulho, na minha arrogância, né? Porque eu sou osso duro de roer, né? Tem um ditado popular aí que fala, fulano não é boa, né? É osso duro de roer, é terrível. Sou terrível, né? Mas graças a Deus, irmãos, as provações e os sofrimentos, porque somos filhos de Deus.
falar uma coisa para vocês. Pensa numa pessoa às vezes orgulhosa, né? Arrogante. Você acha que é só eu? Somos todos nós. Mas a Bíblia diz que Jesus veio aqui. O Senhor Jesus, ele veio interagir, ter compaixão, ter empatia, aproximar de nós aqui, passou por aquilo que a gente passa. Com certeza Deus sabe disso, né? Gente, hoje eu falo assim para os mais íntimos meus irmãos, nossa, eu já fui evangélico, hoje eu sou crente, hoje eu sou cristão, né? Por quê? Porque assim, eu fui praticamente criado na igreja, irmãos, né? Mas a mente carnal, um evangelho, vamos dizer assim, é lógico que eu era menino na fé, novo na fé, nós passamos por esse processo. Então a gente deve ter paciência e exercitar esse conhecimento. Nessa pandemia que nós estamos participando e sofrendo, nós estamos exercendo a fé, né? A piedade. Gente, quando você pensa do amor de Cristo, você não pensa só em você pensa em dezenas de pessoas. A gente já pensa, nossa, será que a família lá com 5 pessoas, com 7 pessoas, será que os irmãos, aquelas pessoas, não estou falando nem de irmão, de aquele que participa da mesma fé, não. Certo? É a compaixão e a empatia. Não quero dizer, eu não quero falar aqui, irmãos, que não tem nada a ver com isso, não é problema não. É problema nosso sim, irmãos. Dezenas, milhões de pessoas estão morrendo. E daí? Nosso discurso não é esse. Eu não quero colocar a lenha na fogueira aqui, com autoridade nenhuma, né? Mas assim, é um problema nosso, a igreja. O corpo de Cristo está aqui. A mão de Deus está aqui. O pé de Deus está aqui. O olho de Deus. Será que Deus não teve compaixão da Maurina quando ela foi abusada? Será que Deus não tem compaixão daquelas de crianças que são abusadas, que são estupradas pelos próprios pais? Nós temos que ter essa compaixão. A Bíblia diz lá em Isaías, né, que Deus, ele habita no alto e sublime lugar, mas ele habita também num coração quebrantado e um coração contrito. Então essas pessoas abusadas, molestadas, estupradas, ali é o nosso papel de aconselhar, de orar. Se você não puder fazer nada, você orando já é uma bênção. Já é uma bênção. Tem coisa que às vezes a gente não gosta de ver e não gosta de escutar certas coisas. Mas o Senhor Jesus veio aqui. Era muito fácil Deus falar assim, não, vamos acabar com essa raça toda. Vamos acabar com todo mundo. E vamos começar tudo de novo. Igual nós fez no dilúvio, Deus, meu Pai. Mas Jesus se prontificou. Ele veio aqui, ele encarnou, ele sentiu. A questão aqui é a empatia hoje mais do que nunca. A pandemia está fazendo um exército de Deus, um exército de oração, graças a Deus. Que bênção, de responsabilidade, de vida de Deus. E assim, a gente vê isso no mundo inteiro. Claro que a ciência está aí, a assistência social, mas a igreja está desempenhando um papel fundamental. Orar, ajudar, compartilhar o pão. Deus está nos libertando da idolatria do ídolo, a idolatria do dinheiro, do próprio corpo e pensar no outra pessoa. O evangelho não é só uma cultura. O evangelho não é só aquele evangelho de gabinete. O evangelho é praticar, exercitar, né? Assim como Jesus... Irmãos, Jesus envolveu com causas sociais também. Ele não só ficou ali na arquibancada, observando, olhando, não fez nada. Ele tomou uma atitude. Esse é o nosso papel. De mudar, de afetar, de fazer algo. A nossa motivação é o que Deus está fazendo. Não sou eu que estou fazendo, mas é Deus que está fazendo em mim. Pode falar. Não, e o mais importante disso tudo, gente, é que tudo isso que eu falei, eu esqueci não me lembrei de falar sobre o perdão. Olha, eu não tenho mágoa, eu não guardo nada dentro do meu coração. Meu coração é limpo sobre tudo o que me aconteceu no passado.
sobre tudo o que aconteceu. Eu reconheci que eu tinha que entender o meu casamento que deu errado. E perdoei. E a gente perdoando, tendo um coração perdoador, Deus age porque seu coração está aberto. Quando a gente não perdoa, a gente fecha para as coisas do Senhor. A gente não deixa, a gente fica com o coração quando está muito machucado, a gente não perdoa, a gente quer passar aquilo para frente. A gente quer viver uma pessoa chata, amargurada, achando que prejudicando outras pessoas vai aliviar aquilo do seu peito, do seu coração. Não é assim. A gente tem que perdoar. Por mais grave que aconteça as coisas, que aconteceu comigo, Deus me ensinou a perdoar. E eu perdoei. E aí, aquela paz que você sente é muito gostoso. Você não vai perdoar uma coisa de hoje para amanhã e também não vai esquecer também o que você viveu. Tanto o bom como o ruim. Você não vai esquecer, mas você vai lembrar aquilo como edificação da sua vida. Hoje, o pai das minhas meninas é de dentro aqui de casa. A gente tem aquela aproximação. O Delfran é discipulador, nós conversa, nós discute algo que tem que fazer com as filhas, entre eu e ele, nós discute, nós entramos em acordo. É gostoso o que a gente vive, você entendeu? Então, irmãos, vamos perdoar. Vamos perdoar, que vocês vão sentir no coração o tanto que é gostoso, o tanto que é bom. O Espírito Santo ajuda, o Espírito Santo... Só vocês entregar totalmente na mão dele. Entregue tudo o que você está sentindo na mão do Espírito Santo. Ele vem e vai lavar. Ele lava ali, lava a casa, lava o quarto, lava a sala, lava a cozinha, lava tudo, todo o quintal. Deixa limpo. E o coração sempre, aqui, enquanto nós vamos vivendo, a gente está sempre renovando. Nós temos que renovar cada dia. E aí, nós temos que estar cada dia na presença do Senhor, lendo esse aqui. Esse aqui é o nosso manual de vida. Se tem dúvida, vem aqui. Se tem dúvida, vamos procurar nossos pastores. Se você leu, não entendeu, vamos procurar nosso pastor, que ele vai o Espírito Santo vai orientar ele como falar com a gente. Então, era isso que eu queria deixar, sabe? Eu acho que é a primeira vez, né, que eu estou me falando assim direta. A Sinara já me empurrou muitas vezes quando a gente tem um pequeno grupo. A Zete, hoje você vai. E elas me ajudaram muito. Me ajudaram muito a eu quebrar a minha timidez. Porque eu ia na igreja, a hora que quando começava o louvor, porque estava escuro, ninguém ia me ver eu entrar na igreja. E eu saía antes de falar, a hora que começava a orar, quando falar o amém, ninguém se agrupar ali perto de mim. De tanta timidez que eu tinha. E o pequeno grupo me ajudou nisso. Depois hoje você traz a palavra, amanhã você traz a palavra. E aí foi quebrando. Eu ainda eu ainda oro a Deus para que cada dia eu fico sendo, cada dia eu melhoro. Mas é assim mesmo, a gente não pode lutar contra, a gente mesmo que tá doendo. Hoje, gente, eu tô a manhã toda em oração e lendo para me falar isso que o Espírito Santo colocou dentro de mim. Eu planejei outra coisa, ele colocou outra coisa. E creio que foi a vontade dele, tenho certeza que era para falar assim. Amém, irmãos? Não, estamos interagindo aqui, amor. Né? Firma o corpo aí. Tem que orar também, né? Não, continuando aqui, porque Deus está tratando o mundo, irmãos. Essa pandemia aí com certeza faz parte do juízo de Deus. Lógico que a gente não vai cantar aqui a música do ódio contra as nações, contra o povo pecador, não é isso. Mas a grande oportunidade
de compartilhar o amor de Deus, não apenas de oração bonita, chorando. É uma bênção, isso é o nosso quebrantamento. Faz parte, né? Mas as nossas atitudes, irmãos, agora o bicho está pegando o seguinte, a gente não está podendo congregar. Agora é só nós o quê? O cônjuge. Né, amorzinho? Você, amor, a mulher, filhos, aí que você... Para quem está na quarentena, ficando em casa diretão, eu não tô. Mas você já fica mais tempo, o bicho já começa a pegar, né? As rusguinhas, os nossos defeitos aparecem mais, né? E, assim, a gente vê a grande oportunidade, irmãos, da gente exercitar o amor de Deus com as pessoas, não apenas só de palavras, mas de gestos, de atitudes. Porque tem muita gente chorando, tem muita mãe, tem muitos casamentos destruídos através de adultério, prostituição, né? Muitas mães perdendo os filhos para as drogas, muitas jovens, né? Muitas mocinhas grávidas, né? E a gente fala, e daí? O que eu tenho a ver com isso? Nós temos tudo a ver com isso, sim, irmãos. Deus está... A nossa missão é aquela ali. Quantas pessoas estão jogadas, estão órfãos aí, sem comida, sem trabalho, sem remédio. E outra coisa, não é só pessoa da igreja que frequenta a igreja, não. Estou falando é para todo mundo, todos, né? E graças a Deus a oportunidade a gente tem de compartilhar aquilo que Deus te deu, compartilha, né? A oportunidade de revelar o amor de Deus. Tem tanta gente sofrendo mesmo, né? Essa questão das drogas, do tráfico de drogas. Irmãos, se você vê uma família que tem problema com drogas, com a polícia, com a prostituição, com a violência, não julgue essa família. Ah, problema do pai e da mãe lá que não ensinou. É o exemplo que deu. Irmãos, não é assim. Não é assim. Ame. A Bíblia, o Senhor Jesus falou que se vocês amarem uns aos outros, aí o amor de Deus está com você. Amém. Né? Você vê uma casa lá que tem problema de roubo, de furto, com a polícia, justamente é a oportunidade de exercitar e tirar aquela pessoa dali. A nossa missão é essa, a missão da igreja, projeto, transformação social. E falar não apenas de palavras, mas as nossas atitudes. É claro que nós pregamos a palavra, nós ensinamos a palavra de Deus, porque existem muitas ações sociais aí de outras tradições e seitas aí que também estão fazendo o papel social deles. Mas o papel da igreja social, o Senhor Jesus ensinou. Ele era estrangeiro. A parábola do bom samaritano, ele ajudou o cara que não tinha nada a ver. Foi lá e ajudou. E vê, irmãos, da gente subir, nós somos tão arrogantes e prepotentes que Deus te dá um poderzinho e fala, eu sou o cara, eu sou o vaso na mão de Deus, Deus me usa, meu amigo, eu levanto a mão aqui, né? Chega aqui, tá, né? Só começar uma pequena infecçãozinha respiratória, você já vê, ai meu Deus, o que eu faço? Sem que Jesus tem poder, creio em Deus Pai, me ajuda, né? Porque nós somos dependentes de Deus. A dependência de Deus não é só bens e recursos, não. É a sabedoria, entendimento, compreensão, porque Deus é quem faz as coisas. Nós só somos apenas o quê? O canal, né? Já passou 100, 200 anos e a obra de Deus continua. Então, quando você vê alguém, uma mulher estuprada, um pai que estupra a filha, certo? Que você tem um espírito de empatia, de compaixão. Em vez de ter aquele senso de justiça que a carne nossa tem, que é da reciprocidade, ou seja, fazer a mesma coisa semelhante, né? Ore pelaquela criança, por aquela jovem. Tem gente, irmãos, que é insuportável comportamento, bipolar, muito difícil. Se você não consegue aproximar dessa pessoa, ore por ela. Se você orando já é um grande sinal. E é isso. E a pessoa que frequenta a igreja, pessoa que às vezes conhece a Bíblia, mas a pessoa muitas vezes assim, de um lado ou outro, não tem educação, não sabe conversar com as pessoas, certo? E você tem que amar essa pessoa.
o amor de Deus. Não é só você ter aquela amar de coração, ficar ali dizendo, eu te amo, irmão. O amor de Jesus, né? É amar aquele realmente que você tem dificuldade. Não apenas de boas emoções, mas de consciência. O Senhor Jesus, lá no João, no capítulo 15, verso 5, ele falou, vocês são, se vocês amarem uns aos outros, eu sou a videira e vocês são os ramos. Então nós estamos enxertados em quem? Jesus. Enxertado. Agora, se tiver espendurado, não dá fruto. Quando nós estamos enxertados em Deus, o pau quebra. Deus, ele pega nós, ele dá uma taca mesmo, igual quando a minha mãe pegava nós para bater, batia, mas nunca mais você fazia aquilo, né? Acabou a disciplina. Deus pega a gente também, o bicho pega, o pau quebra lá, mas era por amor. Então Deus nos disciplina por amor também, nos ensinando, exortando, né? Muitas vezes tem coisa que dói, mas dói. E às vezes fica a marca, mas ficou o quê? O aprendizado. Porque graças a Deus, Deus nos ama. Porque Deus não soltou a nossa pia para lá. Deus não deixou a gente ao nosso próprio ego. Como diz o apóstolo Paulo, Deus soltou a pia do povo lá. Graças a Deus, Deus nos ama. E esse amor ele tem que ser traduzido realmente em gestos, em atitudes domésticas da fé, da própria casa, da própria família, né? E aquela música da Aline Barros, ele fala assim, ela fala uma coisa como ponte sobre as águas, como um farol no escuro. Irmãos, nós estamos numa pandemia, no escuro. Você é o farol. Você é a ponte. Como ponte sobre águas turbulentas. O Elvis Presley tem uma música muito bonita que eu gosto, né? Como ponte sobre as águas turbulentas, né? É assim a nossa vida. Nós somos pontífices. Onde Deus, as pessoas veem a gente traduzindo, né, o amor de Deus, a graça de Deus através das nossas atitudes, do nosso comportamento e como a gente vive e se relaciona, né, em relacionamentos saudáveis, relacionamentos, né, abençoados por Deus, né, e não a gente, irmãos, ficar divididos. Nós também temos uma oportunidade também de ficar dividido numa nação como nossa, como o mundo. Alguma liderança aí do país estão divididos. Nós não vamos tocar a música do ódio. Nós vamos tocar a música do amor, né? Vai acabar? Vamos aguentar só um pouquinho, né? Então, nós vamos orar sim, né? E vamos orar para as autoridades brasileiras, autoridades sanitárias do mundo, orar para os Estados Unidos, pela Itália, pela Tiffany, que não sabemos. Pela Tiffany, que está lá na Argentina. Está ganhando, né? Do bebezinho. E Deus está com ela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Né? E quanto à vida dos irmãos, não vamos julgar ninguém. Vamos orar, vamos amar. Às vezes, irmãos, nós não comunicamos a nossa necessidade por irmão. Agora há pouco eu tive um problema aqui de analfabetismo. Liguei pro Juninho, já estava 5 minutos, mas eu não comuniquei, eu não estou conseguindo. E chamei o Herbert, o Luiz, mas graças a Deus deu tudo certo aqui. É uma necessidade, né? E glória a Deus. E eu anotei alguma coisa aqui que eu queria, né? A gente vê assim, a igreja. Não deve haver a divisão da igreja. Os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, e o João Batista? O Pedro falou, né? Senhor, e o João Batista? O que é? Ele falou, rapaz, o que você tem a ver com isso? Deixa o João Batista para lá, vai fazer aquilo que eu te falei. Pronto, não fica julgando os irmãos, não. Faça a obra de Deus, faça aquilo que ele te mandou, ama o irmão, perdoe. Se você vê algum desses problemas sociais, se você não pode fazer nada, ore. Vamos orar para a nação, para as autoridades brasileiras, irmãos. Tem tanto, com certeza tem um monte de demônio querendo ver a desgraça do povo brasileiro, a desigualdade social, mas que Deus possa abençoar nossas autoridades. Graças a Deus a igreja está com um papel de unidade muito bonito, muito abençoado, em nome de Jesus. Esse papel de unidade, de orar pelo Brasil, orar pelas nações. Eu sei que Jesus está voltando, Jesus vai voltar, nós vamos se arrebatar tudo, né? Mas enquanto isso, né? Enquanto isso aqui, vamos trabalhar. Amém? Amém.
E eu queria agradecer, eu acho que eu não sei quantos minutos que eu ainda tenho aqui na live, alguém pode me falar? Que a bateria ali tá cara, não, mas ainda tem muita bateria. Então, a gente quer orar aqui também pelas nossas igrejas, pelos ministérios da nossa igreja, e a gente quer agradecer pelas nações, Ludmila, pelo Emerson, meus lá na netinhos, né, que eu mais a Maria queria estar lá, a Maria era a pra Célia lá. também, o Niel está lá, a Maria. Queria ver o netinho dela, mas Deus vai preparar tudo, nada acontece por acaso, Ele sabe. E eu também já estava preparado para mim ir também, não vou poder ir, mas Deus sabe também todas as coisas, então a gente tem que descansar. Descansar no Senhor e esperar o melhor dele, porque Ele tem só o melhor para nos oferecer, só o melhor para nos dar. E orar para todos esses, né? O Niel, a Célia, a Maria, a Maria, minha Flor. Então, vamos para a Aline. Então, vamos orar para todos esses irmãos nossos que estão fora, que Deus, né, esteja cuidando deles, e não só deles, de todos, né? Do mundo todo, porque é o mundo todo que está precisando de toda oração. Ok. Deixa eu ver aqui. Bom, gente. Já deu? Não sei, mas... Vamos orar. Vamos orar então, né? Pai, obrigado, Senhor, por estar aqui junto com os irmãos do CMA. Amém, Jesus. Com alegria, com satisfação, a gente compartilhar a palavra do Senhor, as bênçãos que o Senhor tem nos dado, Amém, as provações, Senhor. as lutas, as realizações, o não do Senhor, o sim do Senhor, tudo isso para a glória do Senhor, meu Deus, e nós aproveitarmos, Senhor, esse tempo de adoração, de comunhão e de compartilhamento da palavra do Senhor, Deus. Obrigada, Jesus, por Senhor ter dado essa oportunidade, Senhor, para a gente estar, Senhor, transmitindo nesse momento a palavra do Senhor, papai, para todos aqueles que estão nos vendo agora, Jesus. Senhor, esteja cuidando, papai, de cada nação. Esteja trazendo a sabedoria aos médicos, Jesus. Cubra eles com teu sangue, Senhor. Traz sabedoria a eles para que o Senhor envie, Senhor, a resposta do medicamento, a cura para essa pandemia, Jesus. Papai amado, eu peço, Senhor, que o Senhor venha, que o Senhor está cuidando dos presídios, Senhor, daqueles que não têm o seu teto, Jesus, que dos hospitais, nas clínicas de repouso, que o Senhor venha, Senhor, cuidar de cada um ali, papai. Traga a sua proteção, papai. Cubra com teu sangue, livre de todo mal, papai. Cada seu filho, cada um de seus filhos, paizinho amado. Senhor, Deus, nós queremos apresentar a nação brasileira, o presidente Jair Bolsonaro, Congresso Nacional, deputados, senadores, os municípios, seus governadores, autoridades sanitárias, de Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal, Senhor, todo o orçamento brasileiro, Senhor. Deus, que possa, Senhor, haver, Senhor, equidade, Senhor, conforme a sua vontade, que o Senhor coloque a pessoa da mentalidade de excelência, assim como o Senhor colocou Daniel, para essa nação, abençoando, Deus, em nome de Jesus, Senhor, tirando todo o espírito da corrupção, Pai, e colocando um espírito, Senhor amado, de equidade e de justiça, conforme a sua vontade, para a glória de Deus, Pai, em nome de Jesus. Gente, foi uma alegria, é um prazer estar aqui com vocês. E, assim, para mim nossa, eu acho... Parece que minha alma respira mais ainda. Todos os estrangeiros que estão na Europa, lá igual a Maria, portuguesa, que está ouvindo nós, em português. A Aline Pitica, né? A Nilma, mas a Nilma tá ali também, né? A Nilma quem mais ali tem? A Ludmila, o Emerson, amamos vocês, né? As crianças, os presentes de Deus. E tem mais gente de fora, e talvez que vai coragem que a mamãe teve, né, Mila? E sair da toca. O Herbert, que estava vindo aqui nos ajudar. E os pastores da igreja, o pastor Arips, a pastora Rosana, o Luiz, o pastor Luiz, o Juninho.
E, assim, toda a liderança mesmo, né, da igreja, os irmãos, a Vanessa e o Everett também, a Maria Leandro. Assim, o pessoal do nosso PG, né? A gente está em off, Deus né? esteja abençoando eles, né? Deus esteja abençoando e falando poderosamente em cada coração de todo mundo, né? E é isso aí, tá? Agora eu vou tentar salvar aqui esse vídeo. Deixa eu ver. Deus abençoe os irmãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Acabou? Você.